Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, vamos dar continuidade aí à saga Minerar até o fim. Hoje nós falaremos da moedinha chamada Flux. A Flux ela teve início no dia 31 de janeiro de 2018, através de um fork da moeda chamada Zcash. Ela se chamava antigamente Zelcash no algoritmo Equihash 1927 e em 2021 ela teve um novo hard fork que atualizou seu algoritmo para o Equihash 125.4, também conhecido como Zelhash, aí se vocês forem olhar na calculadora do Atomine. O nome do token também acabou mudando, passou de Zelcash para Flux. A principal função da Flux hoje é trabalhar com serviços de computação descentralizada em nuvem e realizar as soluções de blockchain. O seu sistema de nuvem ele é bem semelhante ao AWS, né, que é o serviço de computação em nuvem da Amazon. A Flux possui um blockchain próprio que permite que você desenvolva, gerencie e gere seus próprios DEPs e DEX, que seriam os aplicativos descentralizados e as finanças descentralizadas. A sua rede também possui suporte para a Web 3.0. O bacana dela é que o seu blockchain permite a interoperação com outros blockchains através de uma função chamada Parallel Assets, ativos paralelos. Então você pode ter Flux na rede Arc20, que é a rede do Ethereum, na rede da Binance, né, Binance Smart Chain, e na rede da KDA. Eles estão integrando cada vez mais blockchains aí, conforme as informações do seu site. A rede computacional da Flux, hoje ela conta com mais de 2.100 nodes. Nodes são usuários do mundo todo, e é eles que fornecem aquele poder computacional para os serviços da rede da Flux, como vCores, memória RAM e armazenamento. Galera, qualquer usuário pode rodar um node e contribuir com a rede, desde que ele cumpra os pré-requisitos, né, os requisitos mínimos. Por exemplo, um computador com VPN. Inclusive, esta é uma das formas de ganhar a recompensa em Flux, além da mineração. Nesta imagem aí vocês podem ver a distribuição dos nodes pelo mundo e os requisitos mínimos das máquinas para rodar o determinado node. São 3 tipos de nodes basicamente: cúmulos, nimbus e estratos, cada um com sua respectiva necessidade de configuração do maquinário. E notem uma coisa, ele tem ali a porcentagem de recompensa do bloco por rodar este node. Inclusive, acessando o site Flux OS, podemos ver a separação em porcentagem, né, dos nodes operados na rede. Falando em Flux OS, esse é um sistema operacional da rede que você pode instalar aí no node que você está rodando. Ele é baseado em Linux e facilita muito esta interoperação de blockchains. A Flux tem uma carteira própria chamada Zelcore, que tem suporte a iOS, Android, Mac, Windows e Linux. E não é uma carteira somente para armazenar Flux, mas sim para várias outras moedas. E uma coisa que eu gostei bastante dela é que ela permite um swap, ou seja, dentro da própria carteira você pode fazer as trocas entre as moedas. Nesta carteira você ainda pode comprar criptomoedas com cartão de crédito e cartão de débito, tudo direto da wallet. Falando em mineração, a Flux está no algoritmo Equihash 125.4, também conhecido como Zelhash. Ela é uma moeda minerável no consenso Proof of Work, prova de trabalho, através de placas de vídeo da AMD e placas da Nvidia. E detalhe, galera, precisa de no mínimo 3 GB de memória VRAM da placa para poder minerar a Flux. Então aquelas antigas de 60 de 3 GB já vão estar dando conta aí da Flux. Ela não pode ser minerada com processador e é ASIC resistente, ou seja, máquinas específicas de mineração não podem minerar ela. Isso é muito bom, porque no momento que entrar essas ASICs aí na rede de qualquer moeda, elas tendem a dar um pump gigante na dificuldade da rede, às vezes até matando o projeto. A sua performance na mineração é melhor nas placas de vídeo da Nvidia. Quanto ao consumo energético na mineração, minerando Ethereum consumindo 110 watts aqui no minerador e no watímetro fica em torno de 210 a 211 watts. Minerando Flux no Gminer consumindo 115 watts no programa e no watímetro consumindo entre 227 a 228 watts. Continuando aqui, o max supply da Flux, que seria o seu suprimento máximo, são 440 milhões de Flux e já temos 187 milhões em circulação. Ela possui um sistema deflacionário bem parecido como é o Bitcoin, né? Quando acontece o halving, contudo, ao invés de 4 em 4 anos acontecer o halving, na Flux acontece a cada 2 anos e meio. E quando ocorre, diminui a recompensa do bloco minerado.
O tempo de cada bloco é 2 minutos e ao serem validados, ele gera uma recompensa de 75 Flux. Aqui nós temos uma diferença para com as outras moedas, uma vez que a recompensa do bloco minerado ela é dividida 50% para os mineradores e 50% para os operadores de nodes, que é aquele pessoal que está contribuindo com poder computacional para a rede. E galera, eu acredito que o pulo do gato para a mineração da Flux está em seu sistema de paralelo assets, ativos paralelos, que é em suma, né, a interligação do token Flux com outras blockchains. Por causa deste sistema, você pode minerar Flux para a rede principal, ao mesmo tempo que minera para outras blockchains, como a ERC20, Binance Smart Chain e KDA. Esta mineração é em uma proporção: 10% do que você minerar será destinado às recompensas paralelas em outras blockchains. Este aqui é o site oficial da Flux, runonflux.io, e como eu já falei bastante do seu ecossistema, eu vou direto aos pontos importantes. Então aqui na aba Discover, Roadmap, vocês conseguem identificar que a moeda ela tem projeto, né? Inclusive tem projeto até para 2022, ou seja, é uma moeda que está em andamento e está em constante evolução. Clicando em Partners, temos os parceiros do projeto da Flux e temos os afiliados. E note aqui a Binance Dex, que é a plataforma da Binance descentralizada. Temos o Blockchain Explorer. Nele, basicamente aparece todas as transações realizadas na rede. Clicando aqui em estatísticas, lá embaixo vocês também podem consultar a dificuldade da rede. E olha o pump da dificuldade nos últimos 3 meses. Ela vinha estabilizada, né, até agosto desse ano, que foi quando ela deu um pump absurdo. Lembrando que no caso da Flux, não é só a entrada de mineradores que aumenta a dificuldade, mas sim também os operadores de nodes. Aqui no CoinMarketCap nós podemos identificar que ela está na posição 448. Esta posição é baseada no Market Cap, ou seja, na capitalização de mercado da moeda. E ela possui 77 milhões. É uma capitalização baixa se considerar, né, as criptomoedas. Ela custa hoje 0,41 cents de dólar. Nas últimas 24 horas ela teve uma queda no seu volume de transação, né, caiu 40%, transitando 608 mil dólares. O suprimento máximo dela, né, nós vimos que são 440 milhões e hoje tem 187 milhões em circulação. Como ela funciona num sistema deflacionário e a cada 2 anos e meio cai a recompensa por bloco minerado, provavelmente vai demorar, né, até ela atingir totalmente a sua capitalização. Aqui no gráfico nós podemos ver o preço dela, né, lá de 2018 até o presente momento. Deixa eu pegar o último ano para facilitar. Então, no início do ano, ela custava 0,02 cents de dólar. Ela deu um pump e chegou na sua máxima histórica no valor de 0,54 cents de dólar. E hoje está custando atualmente aí 0,41 cents de dólar. Deixa eu calcular quanto que isso aqui daria. Então, do início do ano para cá, ela teve uma alta de pelo menos 20 vezes. As exchanges que nós conseguimos operar a Flux são basicamente aqui, ó, KuCoin, Gate.io, a Coinex. A Coinex é bacana porque tem a Ergo também nela, né? Então facilita bastante para operar. E tem aqui o par Flux para dólar. E se eu não me engano, na Coinex tem a rede Tron, que facilita na hora de transferir, né? Porque a rede Tron tu paga $1 por transferência. Temos aqui a TradeOgre, eu utilizo a TradeOgre para operar na Ergo. Hotbit, as taxas da Hotbit é um pouquinho cara, não sei se vale muito a pena. E Stacks, então tem várias corretoras aí que nós podemos estar utilizando. E galera, uma consideração rápida. A capitalização atual dela é uma capitalização baixa, então minerar essa moeda ou até comprar a nível de investimento tem seus riscos, porque é muito fácil de derrubar o preço dela, assim como é muito fácil subir o preço dela. Se a gente for considerar que a capitalização dela chegasse, por exemplo, a $1 bilhão, isso aí daria mais ou menos, deixa eu calcular aqui, teria uma valorização de pelo menos 12 a 13 vezes. Então é uma moedinha que dá para apostar, seja minerando, seja rodando um node dela, ou seja comprando. Bom, no site zelcore.io nós podemos fazer download da carteira oficial aí da Flux. Então vai clicar aqui, ó, em Try It Now. Aqui já vai dar as considerações, ó, tem ela para Windows, para Mac, para Linux e caso você quiser para Android, você pode fazer download do APK. No meu caso, eu vou utilizar ela para Windows. Então vou clicar aqui em Windows. Aqui vocês podem fazer o download dela portável, né, onde vocês podem colocar, por exemplo, num pendrive, no HD externo para rodar, ou fazer download do instalador para Windows. Eu vou fazer download dela portável. O Chrome reconheceu como um arquivo malicioso. Eu vou colocar aqui, ó, manter. Feito o download da nossa carteira Zelcore. Agora eu vou clicar nela para iniciar.
Olha aí, galera, carteira já foi iniciada, tá? É uma carteira bem simplesinha, sem muita lenga-lenga. Aqui nós colocamos o nome do usuário e senha e aqui nós podemos adicionar ao dispositivo. Como eu estou criando agora, eu vou adicionar ao dispositivo, né? Cliquei uma vez, vou colocar um usuário e uma senha e aqui ele tem a opção de criar um mecanismo de recuperação de senha. Então eu vou acionar aqui para facilitar e vou clicar aqui em adicionar ao dispositivo. Aqui seria um dispositivo de recuperação de senha igual nós temos em e-mail, tá? Porém você seleciona pelo menos 3 questões de segurança. Dessa forma, se caso você esquecer a senha de acesso à carteira, você tem como recuperar ela. Aqui ele dá algumas dicas de segurança, se leu tudo, adicionar dispositivo. Beleza, vou digitar a senha. Aqui nós já temos a visão panorâmica de várias moedas que nós temos aí na Zelcore. Clicando em Manage Assets, vocês podem adicionar alguma outra moeda ou até ocultar alguns ativos. Clicando na engrenagem, você tem algumas informações da moeda e da conversão que está fazendo ali para verificar o valor. Antes de entrar nas moedas, nós temos algumas opções aqui, né? Vocês podem estar pagando o Zelcore Plus, assim você terá alguns benefícios. Vocês têm aqui o portfólio, que é a aba onde nós estávamos. Temos aqui, ó, a troca. Vocês podem fazer um swap rapidamente, trocar Flux por Ethereum, Flux por Bitcoin ou qualquer outro swap que vocês estejam interessados em fazer. Pode utilizar uma exchange descentralizada integrada aqui com a Zelcore. Vocês podem linkar alguma exchange à Zelcore. Aqui em aplicações, pessoal, são várias funções extras aí, né, que tem na carteira da Zelcore. E aqui em compras vocês podem comprar Bitcoin ou Ethereum com cartão de crédito ou débito. Clicando em definições e em chaves privadas, clicando aqui em mostrar chave privada, vocês vão identificar uma codificação. Essa codificação é importante caso você queira recuperar a sua carteira. Vamos voltar lá no nosso portfólio. Eu vou clicar aqui na Flux, né? Notem que eu já tenho um recebimento de Flux. Isso aqui acontece sempre que nós criamos um novo usuário. Vamos às informações importantes. Aqui, ó, vocês podem selecionar o tipo de recebimento. Recebimento de mineração, se eu clicar, pode ver que não tem nenhuma transação. Agora, pagamentos, que foi o pagamento que eu recebi logo que eu entrei na carteira, já está aqui. 0,002 Flux. Clicando em receber, vocês vão ter o endereço aqui que vocês vão utilizar para receber sua Flux. No nosso caso, para mineração, nós iremos utilizar este endereço. Clicando em enviar, vocês estariam enviando Flux dessa carteira aqui para qualquer outra. Clicando em troca, vai ser aquele swap rápido que vocês podem fazer, né? Aquela troca de Flux por qualquer outra criptomoeda. E temos várias outras informações que para nós não vai ser importante no momento. Galera, e eu sei que muita gente vai perguntar: é obrigatório utilizar a carteira da Zelcore para a mineração da Flux? Não, galera, não é obrigatório. Pode inclusive utilizar a carteira de uma exchange se quiser. Contudo, se quiser aproveitar a mineração paralela nos blockchains, a carteira que você for escolher tem que ter a integração de blockchains. Agora vamos escolher uma pool de mineração. Eu vou escolher a minerpool.org porque eu pesquisei sobre ela e o pessoal falou que ela é boa. E ela tem também o sistema de Parallel Assets, que permite minerar Flux em blockchains diferentes. A taxa dela é 1% e atualmente tem 553 mineradores online. Então vamos clicar aqui na minerpool.org. Este aqui é o dashboard da pool. Vamos fazer algumas considerações. Ela tem, neste atual momento, 82,78 kSols por segundo da rede. Tem atualmente 547 mineradores com 791 workers trabalhando exatamente nessa pool. Aqui ela fala do Block Reward, que é 75, mas lembre-se que 50% é para os mineradores e 50% é para os Flux Nodes. Então vocês podem ver que para os mineradores fica 36,75 Flux. E aqui é o Pool Fee, é 1% no sistema próprio, proporcional, que realmente você recebe conforme você contribui. Então, para dar início à nossa mineração, vamos lá em cima e clicamos em Connect. Antes de começar a minerar, vamos verificar o ping desses servidores. Tanto no comando ping quanto no comando stratum ping, que simula o ping-pong, né? Basicamente a comunicação do meu minerador com o servidor e a volta realizando o trajeto inteiro. O melhor servidor encontrado foi o servidor da naminerpool.org na porta 2033. Bom, vamos começar com a mineração da Flux através do Windows. Então vamos escolher um minerador. Ele recomenda aqui o Gminer, que pode ser utilizado para placas da AMD e NVIDIA, o MiniZ, que é somente para placas da NVIDIA, e o LawMiner, que é para placas da AMD e placas da NVIDIA simultaneamente. Eu vou utilizar o Gminer. Então vamos fazer download dele. Ele já tem o link aqui, vai direto para a página do Bitcoin Talk. Vamos lá embaixo e aqui nós iremos encontrar
o site oficial do Gminer, ó, que é o gminer.pro. Primeira coisa que nós temos que saber é que nós temos aqui as linhas de comando que podemos utilizar, né, no editável do minerador. E lá embaixo nós temos a taxa que nós pagamos para utilizar o Gminer no algoritmo do Equihash 125.4, que é o algoritmo aí do ZeroHash. Então eu pagaria uma taxa de desenvolvedor de 2%. Então vamos fazer download do Gminer. Então clique em downloads. E vou fazer download aqui, ó, Gminer 2.70 para Windows. Lembrando que às vezes o navegador pode bloquear o download, então vocês têm que manter ele, né? Ou o antivírus pode bloquear, então talvez vocês tenham que desativar o antivírus. Foi normal, exibir todos, mostrar na pasta. Ele vem compactado, vamos extrair. Vou entrar na pasta dele. O arquivo bat que nós iremos utilizar é este daqui, ó, minezelcache.bat, que é o antigo, né, Flux. Eu vou fazer uma faxina aqui para facilitar a visualização. Bom, agora vamos configurar o nosso minerador. Então vou clicar com direito no arquivo bat e editar. O que nós temos nessa linha de comando aqui? Nós temos o executável do minerador, o algoritmo, o servidor, o usuário e o password. Então vamos fazer as alterações. Eu vou lá na pool. Deixa eu copiar aqui, o servidor será este daqui. A porta é a 2033. O algoritmo realmente é o 125.4, né? Equihash. Aqui será a nossa wallet, então eu vou lá na wallet da Zelcore. Aqui em portfólio, eu vou clicar na Flux e vou clicar em receber. Já vai aparecer o endereço da minha carteira, basta eu clicar uma vez para copiar. Então vou voltar lá no nosso editável, vou colar e vou digitar um ponto, o nome do worker, Madness Investor Flux. E aqui eu digitarei um password. O password vai ser XYZ. Password é agosto, pessoal, vocês escolhem. Arquivo, salvar. Já está configurado o nosso minerador. O próximo passo, pessoal, será fazer os overclocks necessários. Eu vou utilizar o MSC Afterburner, porém vocês também poderiam fazer os overclocks diretamente no arquivo editável aqui do minerador, né? Através dos comandos --clock, ou hífen, né? mclock, --pl e --fan, que basicamente vocês iriam configurar, né, através destes parâmetros. Aí tu colocaria lá quanto DC clock tu quer, quanto memory clock tu quer, qual é o power limit. Deixa eu até dar um exemplo para vocês. Se a primeira placa eu quero um power limit de 80%, eu botaria 80%. Aí eu daria um espaço e botaria o power limit da outra placa. Digamos que a outra placa eu queria 100%, eu botaria 100%. O Gminer eu não coloco vírgula nem nada, eu só dou um espaço para separar as configurações de cada placa, beleza? E mais uma consideração, se você vai usar linha de comando direto no minerador, você vai ter que dar a permissão de administrador. Para isso você vai clicar aqui com direito no arquivo miner.exe, propriedades, compatibilidade e vai marcar esta opção aqui, ó, executar este programa como administrador, senão algumas configurações que você realizar não irão funcionar, beleza? Mas como eu vou utilizar o MSC Afterburner, fica mais fácil. Eu vou utilizar uma 3060 LHR de segunda geração e uma RX 470 de 4 GB para minerar a Flux. Eu pesquisei o overclock da Flux nestas minhas placas aqui, em sites que comumente utilizamos, do Juliano Caju, Rafatech, Hashrate.no, Atomine, Nice Hash Overclock Settings e por aí, e não achei. Então eu vou ir adaptando aqui e vendo o que vai ficar. Pessoal, a minha RTX 3060 está fazendo em média de 36 a 37 sols e a 470 está fazendo em média de 13 a 14 sols por segundo. Este aqui é o consumo delas, né? Pelo menos no programa, no software Gminer. E aqui são os parâmetros de overclock, né? Que eu coloquei na RTX 3060. Notem que a temperatura ficou bem alta, né? Porque nós não diminuímos muito o power limit nem o core clock, beleza? E na tomada está puxando em média ali, ó, de 340 a 350 watts.
Vamos ver se nosso minerador já apareceu lá na pool. Então, para isso, vamos lá na nossa pool de mineração. Aqui em cima, ó, vocês vão colar a sua wallet. Então, eu vou lá na Zelcore novamente. Eu vou copiar a wallet e vou colar lá. Vou dar um Enter. Bom, pessoal, nosso minerador já reportou aqui na pool, ó, está fazendo atualmente, conforme o gráfico, 60,13 sols por segundo. Aqui nós temos várias estatísticas que nós vamos falar. Primeiro lá, o nosso minerador que apareceu, ó, Madness Investor Flux, está minerando a todo vapor. Vamos de cima para baixo aqui então. Primeira coisa, vamos lá, o hash rate atual 60,13 e com o passar do tempo, né, nós temos a média. Aqui são os balanços, se vocês olharem aqui tem o pagamento mínimo que é de 10 flux e a customização atual de pagamento que está em 50 flux. Eu vou mudar aqui para 10 flux. Então, o que vocês têm que fazer para mudar? Primeiro, vocês têm que ter o password que vocês utilizaram lá no minerador. Deixa eu abrir o nosso minerador lá só para vocês verem, ó. Eu coloquei o password XYZ, beleza. Então eu vou lá e coloco XYZ. E aí eu customizo qual o valor mínimo que eu quero receber da Flux. No meu caso vai ser 10 e vou salvar. Olha aí, ó, pagamento customizado com sucesso. Então, quando bater 10 Flux, eu vou receber. Aqui é a estimativa de ganho considerando as últimas 24 horas. Aqui nós temos o pulo do gato, a estimativa do pagamento dos Parallel Assets. O que seria isso? Aquela nossa chamada mineração paralela que eu comentei. Então, basicamente, eu minero Flux para o blockchain original e o Flux para uma outra rede. Aqui nós temos a KDA, ETH e a Binance Smart Chain. É para as três ao mesmo tempo. Segundo a pool, consegue uma rentabilidade maior de 23% com isso. E uma consideração, pessoal. O pagamento do Parallel Assets, né, da mineração paralela, não é quando fechar 10 Flux, mas é feito nestes períodos aqui, ó. Flux KDA e Flux Binance Smart Chain uma vez por semana. Flux ETH uma vez a cada 2 semanas. Então levem isso aqui em consideração também. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar como minerar Flux através do Hive OS. Então eu vou clicar aqui na minha farm. Eu vou adicionar o wallet da Flux, né, que eu não tenho ela aqui. Clique em Add Wallet. Vamos achar a Flux. Vou colar minha carteira, no caso vai ser a carteira da Zelcore. Clique em receber. Copia a carteira, clica uma vez só para copiar, né? Cola lá. Eu vou botar aqui, ó, Flux Zelcore. Create. Carteira adicionada. Galera, eu poderia adicionar, por exemplo, uma carteira de uma exchange, poderia, não teria problema nenhum. Porém, para poder aproveitar essa mineração paralela, talvez uma carteira de uma exchange não seria tão interessante, porque ela iria pagar em outra blockchain. Já a Zelcore, ela tem toda essa integração, né? Então facilita bastante. Mas vamos lá, eu adicionei a carteira, agora eu vou adicionar um flight sheet. A moeda é a Flux. Vou adicionar nossa wallet, né? A pool que nós estamos utilizando é a minerpool.org. O melhor servidor que nós vimos, né, é o servidor da IUSA e ele tem essa diferenciação aqui, ó, de low dificuldade e var dificuldade. O que seria essa variação? Se tu tem apenas uma placa de vídeo, que nem eles falam lá, você vai usar o low primeiro. Agora, se você tem mais de uma placa de vídeo, você pode utilizar a dificuldade variável. Então, eu vou utilizar primeiro a variável, depois eu vou utilizar a low e depois eu vou utilizar os servidores da Europa, que ele tem um ping um pouquinho mais alto, né? Então, eu vou utilizar primeiro a variável, depois a low e depois vem a Ásia. Beleza? Lembrando que aqui a ordem importa, ele vai tentar se conectar sempre primeiro no da user. Então vou dar aplicar. O minerador que nós utilizamos foi o Gminer. Setup Miner Config. Galera, lembra que esse password aqui vai ser necessário para mudar lá na pool, né, o mínimo de pagamento da Flux. Então você pode botar aqui, eu vou colocar XYZ também. De resto, as configurações aqui não precisa mudar nada, da AppLichains. Vou colocar um nome, né? Create Flight Sheet. Agora nós vamos lá no nosso worker. Vocês podem ver que eu estou minerando Ethereum. A temperatura das minhas placas não estão das melhores, né? E estou utilizando FAN a 100%. Por quê, galera? Essas placas eu tenho há 4 anos e a temperatura delas já está um pouquinho mais elevada do que o normal. Provavelmente eu já vou ter que fazer uma troca de thermal pad. Os fãs também tem fã fazendo barulho, parece uma aeronave ali que eu talvez tenha que trocar também. Então a temperatura não fica muito legal se eu não deixar aqui o fã em 100%. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu vou clicar aqui no foguetinho e vou desselecionar, né, o flight sheet que nós estamos utilizando.
Bom, pessoal, eu parei minha máquina porque eu tenho que mudar aqui, né, os overclocks para a mineração da Flux. Eu vou mudar todo esse perfil, porém, se vocês quiserem, vocês podem montar um perfil e salvar aqui em overclocking, que nem eu fiz. Se eu clicar em Load from Template, eu já tenho aqui a config para mineração de ETH, ou seja, eu não preciso estar configurando placa por placa, quando for voltar para as configurações de overclock do Ethereum. Mas agora na Flux eu vou configurar placa por placa. Então vamos lá, ó, na RTX 2060 eu vou clicar aqui no reloginho. Nós vimos que nos sites usuais lá de overclock nós não temos ainda uma configuração para Flux, né? Eu vou clicar aqui em Popular Presets, vamos selecionar a moeda, Flux, e aqui nós já temos uma configuração, né, que seria a mais utilizada aí para a mineração da Flux. Então eu vou utilizar ela. Beleza? Deixa eu colocar o fan em 90%, porque essas minhas placas elas estão esquentando um pouquinho mais. Agora aqui nas RX 480, vamos fazer algumas alterações. Popular Presets, vou achar a Flux. Não tem nenhum perfil aqui para as RX 480 da Flux. Quer dizer o quê? Que não tem gente minerando Flux aí com a RX 480. Até porque o melhor desempenho aí para a mineração da Flux é nas placas da Nvidia. As RX 480 eu vou manter com o mesmo overclock que eu utilizo para o Ethereum. E a RTX 2060 eu consegui achar um overclock ali, né, nos presets do próprio HiveOS. Então eu vou lá no foguetinho, vou achar o flight shift que eu criei e vou dar aplicar. As RX 480 estão fazendo em média de 13 a 15 sols, né? E a RTX 2060 33.8 sols. Ao todo a minha máquina está fazendo 101.9 sol. Bom, pessoal, aqui no Atomine eu selecionei minha RTX 3060 LHR e a minha RX 470 para calcular, né, a rentabilidade. Então vamos calcular. Notem que está fazendo aqui como se fosse 48 hash por segundo, ou sols por segundo, né? E a Flux estaria fazendo em média de 5.87 a 6.73 flux por dia. Isso aí se traduziria em 2,41 dólares. Notem que está rendendo mais que o Ergo e está rendendo mais que o Ethereum. Neste momento, né? Não sei futuramente como será, mas tem bastante moeda aqui rendendo mais do que o Ethereum neste exato momento. Vimos que a Flux é uma moeda promissora, ela tem realmente um projeto por detrás, não é apenas hype, mas ela tem uma capitalização de mercado um pouco baixa, o que facilita bastante para ela subir, mas também para ela cair de valor. O formato de mineração dela hoje eu achei muito interessante, tanto a questão da mineração paralela quanto a emissão dos Flux Nodes, né? O que pode dar uma vantagem para ela para com as outras moedas. Na minha opinião, é uma moeda que tem bastante potencial. Eu não tenho hoje ela na carteira, mas depois de estudar um pouco o projeto, estou pensando em comprar pelo menos a nível de investimento. Então desejo sucesso a todos vocês e tamo junto.